Já parou para pensar que Deus é glorificado até na morte? Eu estava pregando esses dias sobre o texto de Estevão. Inclusive, qualquer dia eu vou estar preparando essa mensagem para vocês. E ministrando sobre esse texto numa determinada igreja, eu li algo que me chamou a atenção. Quando Estevão estava para ser apedrejado, e você sabe que ele é um dos primeiros mártires da Bíblia, né? Ele está para ser apedrejado, e depois que ele é apedrejado, a Bíblia diz que Saulo, o apóstolo Paulo, ele estava no momento do apedrejamento de Estevão. A Bíblia não conta o que Paulo sentiu naquele momento, se ele expressou algum sentimento ou não. Mas se você ler os capítulos mais à frente de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 precisamente, é o período que Saulo se converte. E a gente vê ele se convertendo porque Jesus aparece para Saulo e naquele momento ele vai ser impactado com Jesus. E na maioria das vezes a gente acha que uma pessoa se converte quando ela levanta as mãos para Cristo. E a gente fala, não, a pessoa levantou a mão agora e esse foi o momento que ela se converteu, porque ela recebeu a pregação do pregador, ou então porque aconteceu algo naquele dia que fez ela se render. E na verdade existem conversões que acontecem no processo. Eu sei que o apóstolo Paulo teve um encontro verdadeiro com Jesus, para isso gerar um impacto na vida dele e ele caminhar e se tornar um discípulo de Cristo. Só que pensa bem, ele estava presente no apedrejamento de Estevão. E alguns, diante daquele apedrejamento, perceberam o quanto Estevão era justo. Porque a nenhum momento ele deixou de ser fiel ao Cristo que ele servia, mesmo diante da morte, mesmo diante do apedrejamento. Ele continuou sendo firme e fiel a Jesus. A Bíblia não diz se ele foi tocado ou não. Mas a gente sabe que, às vezes, Deus poderia já estar ali, começando a trabalhar no coração de Saulo. Mesmo sabendo que depois ele ia sair para perseguir os crentes, mesmo sabendo que depois ele ia sair dali para fazer mal para os outros. Mas ele está diante de uma cena que ele está vendo alguém que é justo e está entregando a sua vida pela causa do Evangelho. Alguém vai dizer e vai falar, Estevão morreu à toa. Só que lá na frente, alguns capítulos depois, você vai ver Saulo se convertendo com o encontro que ele vai ter com Jesus. Você sabe que até na morte Jesus é glorificado. Até na morte Jesus tem um propósito. Talvez eu parei nesse momento a mensagem para dizer algo para alguém que parou nesse momento para ouvir essa reflexão. Que Deus está sendo glorificado com a morte. Deus, ele não perde o controle quando alguém morre. A gente que não consegue entender muito essa questão de vida, de morte, pelo contrário, a gente já quer viver muitos anos, o máximo possível, e a gente quer morrer bem velhinho, mas a verdade é que a gente não sabe nem o dia que nasce, não sabe nem o dia que morre, e a gente só sabe depois que nasce. A gente não tem conhecimento. Até a mulher que está grávida, o médico dá mais ou menos o parecer de quando o filho vai nascer, de quando vai vir, em qual mês vai vir, mas nem ela sabe o dia e o horário certo. Nem ela sabe. Às vezes pode vir antes, às vezes pode acontecer outras coisas. Deus dá a vida e Deus tira a vida. E até na morte ele é glorificado. E a gente precisa entender isso, que o nome do Senhor é glorificado inclusive na morte. Como eu creio que o nome do Senhor foi glorificado na morte de Estevão, que a Bíblia diz que ele não morreu, a Bíblia diz que ele descansou. É óbvio que literalmente ele morreu, foi apedrejado, mas eu gosto da interpretação da Bíblia quando diz que ele descansou, porque fica uma expressão mais simples, fica uma expressão mais leve, dá para perceber que as pedras não incomodaram Estevão. A nenhum momento ele se sente incomodado com a situação de apedrejamento. Ele apenas glorifica a Deus por todas as coisas e diante daquela circunstância ele vai ver Jesus à direita do Pai. Ou seja, todo apedrejamento vai servir para ele viver uma experiência tremenda com o Senhor Jesus. Saulo estava ali. Saulo estava perto, vendo tudo o que estava acontecendo. Que até na morte Deus é glorificado. A Bíblia não diz se ele foi tocado ou não, mas com certeza o Espírito Santo já estava ali pertinho, já preparando o coração de Saulo para que futuramente
ele se tornasse um pregador do Evangelho.